Agora. Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é racismo estrutural. Ela é uma aula mais focada em história, tá? E aí, é continuação, né? Tá vendo sobre racismo e preconceito. E aí vem a ideia do racismo estrutural, um conceito que não se refere a atitudes pessoais discriminatórias, mas à percepção de como o racismo foi historicamente estabelecido, contribuindo para formar tecidos sociais baseados em desigualdades, privilégios e processos de exclusão de minorias sociais. Assim, determinados grupos permanecem por engrenagens sustentadas pelo racismo em desvantagens competitivas, integrando facilmente classes subalternas e pauperizadas. Bom, vamos lá então. O que significa isso? É o seguinte, primeira coisa, né? Já falei isso na aula anterior, mas preconceito, racismo, ele sempre existiu dentro da sociedade, tá? Eu vou citar um filme que eu sei que não é da geração de vocês, mas o pessoal de humanas cultua muito esse filme, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tem aquela, não sei se vocês assistiram, tem aquela origem, né, da pedra fundamental, tem uns homens lá pré-históricos que começam a adorar essa pedra e começam a perceber que eles podem andar em grupos. E a partir do momento que eles começam a andar em grupos, eles começam a criar grupos diferenciados, né, grupos superiores, inferiores, etc, etc, etc. Então, a partir desse momento que começa as primeiras divisões sociais, lá no período pré-histórico ainda, né? Bem no começo da ideia de humanidade ainda, é que a gente já tem um começo do preconceito, tá? Porque nós somos, por incrível que pareça, nós somos muito territoriais do ponto de vista geral. E nós queremos manter, estabelecer um controle dentro de uma área pré-estabelecida no nosso subconsciente. Só que assim, uma coisa que o ser humano se diferencia dos outros animais é que a gente cria espaços abstratos, né? Dentro de um ponto de vista filosófico. O que seria um espaço abstrato? Por exemplo, um romance, né? Um relacionamento. Então, um objeto, um, uma determinada tipo de atitude. São espaços que a gente pode dizer que são abstratos. A gente sabe que eles existem, a gente faz parte deles, mas a gente não mantém um contato físico, é um contato mais emocional. E o ser humano, né, ele acaba criando mecanismos de defesa para esses espaços. E muitas vezes esses mecanismos, eles não são muito bem estruturados e leva a ideia, a percepção de você criar diferenciações a partir de processos que a gente chama de processos históricos. Então, por exemplo, biologicamente, nós já sabemos que o ser humano é uma raça única, não tem diferenciação biológica acentuada para nós podermos, por exemplo, criar sub-raças e dentro dos seres humanos. Então, da onde que vem esse racismo? Né? Vem de um contexto histórico. Quando a gente pega lá, vamos pegar coisas mais antigas, tá? Não adianta focar só na atualidade, porque a gente não acha a raiz do problema. E aí uma coisa muito legal que a sociologia, ela briga muito, antes que eu esqueça. Muitos problemas que nós temos na sociedade contemporânea, elas fazem parte da infraestrutura da sociedade. Então, é como se fosse uma árvore que cresceu gigante, ficou gigante, tem vários galhos, vários frutos, etc. Só que tem partes da raiz que são podres. Então, como conseguir eliminar essas partes sem destruir a árvore? É uma questão muito para se pensar. E o racismo estrutural está nisso, que é assim, por mais que eu perceba esse racismo e não o reproduza, ele vai continuar existindo, tá? Ele vai continuar ali tendo um ponto de vista geral que vai levar a uma crítica, né, a um embate, a um confronto dentro da sociedade. E esse confronto vai criar as desigualdades, tá? Então, tudo isso parte daquela parte que eu falei para vocês do abstrato, né? É,
Outra coisa que eu posso falar por experiência, né? Talvez alguns já entenderam isso na vida que tem, devido às situações que já vivenciaram. A maioria das pessoas que praticam preconceito, elas não percebem que estão praticando preconceito, porque elas acham esse tipo de comportamento, esse tipo de situação, por incrível que pareça, é uma coisa bizarra, mas por incrível que pareça, eles acham isso normal. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eles acham isso normal, como se fosse uma situação que sempre aconteceu e sempre continuará acontecendo. E aí nós voltamos novamente a essa ideia do racismo estrutural, tá? Que é uma coisa que está dentro dos nossos hábitos e costumes. Eu mesmo, né? Por mais que eu me policio, principalmente nas minhas falas, é muito difícil para mim parar de falar a palavra negro, né? Do ponto de vista do hábito e falar a palavra preto. E quando eu começo a falar preto, principalmente quando estou dando aulas para os alunos sobre algum tema relacionado, eles estranham muito a palavra preto, porque está dentro de um costume. E aí você vê que involuntariamente, imperceptivelmente, esse racismo estrutural ele é reproduzido em uma escala muito grande, que fica até difícil nós mensurarmos o nível de alcance que ele tem. Que ele tá, e isso é muito complexo. Ok? E existe vários tipos de preconceito, tá? É claro que a gente está focando mais nesse momento. Bom, vamos voltar lá, senão eu me perco aqui nas explicações. Eu tenho essa mania. Bom, no Brasil, o racismo estrutural tem a sua origem na história da escravatura, né? Isso é uma situação que você já tem muita familiaridade no processo econômico, mas também na forma como se deu a abolição da escravidão, uma vez que os negros sofreram com a total falta de políticas de inclusão ou mesmo de qualquer preocupação de integrar a comunidade de origem africana ao processo socioeconômico. Os negros permaneceram sem qualquer garantia fundamental de sobrevivência social como sistema de educação, emprego, saúde e moradia. Aqui, cabe ressaltar uma situação. Estava explicando esse dia para uma das minhas turmas. Se a gente voltasse, se existisse ainda escravidão no Brasil, e a gente fosse numa fazenda que tivesse lá 200 escravos, por exemplo, façam esse exercício de imaginação que eu estou descrevendo para vocês. Esses escravos, eles seriam de locais diferentes da África. Tá? Então, eles falariam línguas diferentes, eles teriam hábitos e costumes diferentes e provavelmente tradições religiosas diferentes. E eles são todos ali colocados dentro de um complexo agrícola para poder ser utilizado como mão de obra. Não existia união entre os escravos. Isso é uma coisa muito importante para entender. Não existia união entre os escravos. Tá? Então, muitas vezes o escravo não reconhecia a outra pessoa que estava passando pela mesma situação que ela, como uma pessoa que necessitava de uma ajuda, de um apoio e de uma coletividade. Ele não tinha noção disso. A chegar ao ponto de criar um dos piores costumes brasileiros, que eu vou explicar para vocês e vocês vão ficar meio. É uma coisa idiota. No ambiente de trabalho hoje em dia, isso eu já frequentei vários ambientes de trabalho, e isso é impossível não acontecer. Talvez alguns já trabalhem, vão ter noção do que eu estou dizendo. É impossível não ter o puxa-saco. O que é um puxa-saco? Tá? O puxa-saco é aquele funcionário que vai lá, ele trabalha, só que ele está mais preocupado no que os outros estão fazendo para poder repassar para o patrão, para o dono da fábrica. E a partir dessa deduração, como a gente pode dizer assim, do ponto de vista geral, ele pretende alcançar privilégios. Então, ó, o Marquinhos, ele fugiu, ele tá rolando no serviço, ele vai lá e conta pro patrão. O que que acontece? Vamos lá fazer uma analogia lá com o escravo e o puxa-saco. Da mesma forma, o puxa-saco ele não reconhece o outro trabalhador que está com ele na empresa como uma pessoa que está passando pelas mesmas situações que ele. E ele se coloca acima, então não tem uma ideia de união, tá? Então,
a gente pode dizer que se não há o reconhecimento de grupo, fica muito difícil a luta, tá, desse grupo perante situações. E isso se sustentou durante vários séculos no Brasil com a escravidão. Quando veio a liberdade, que foi inicialmente uma liberdade legislativa, as próprias pessoas não saberam como lidar com isso, se organizar e criar um movimento de massa. Tanto que o movimento de negritude no Brasil é algo ainda muito atual, é algo que vem da década de 80, do movimento democrático, tá? Do período após regime militar. Então, quase 100 anos depois da abolição da escravidão, é que você começa a ter um movimento, tá, de negritude focando em estabelecer padrões de luta para chegar a uma igualdade, né, dentro de um ponto de vista de uma sociedade muito arcaica desse ponto de vista, como a sociedade brasileira. Então fica muito difícil. Então a gente pode colocar, por exemplo, que a luta para diminuir o preconceito no Brasil ainda é muito recente e ainda começou-se a colher alguns frutos, mas isso ainda vai, ó, demorar muito ainda, tá? As lutas sociais no Brasil movimentos sociais no Brasil são muito recentes. São recentes e no momento eles passam por uma crise, que é a crise da extrema direita. Também isso é muito importante salientar. No Brasil, a sociedade política é muito puxada, muito pautada por reivindicações da extrema direita, que acredita que o status quo tem que ser mantido, tá? Que não precisa grandes modificações sociais em busca de uma igualdade. A sociedade ela precisa somente de alguns ajustes e eles acabam passando por cima dessas situações, não levando a uma modificação social, tá? Pessoal, deixar uma coisa bem clara: extrema direita, tá? Extrema direita, tá? E eles são muito presentes na atual conjuntura política brasileira. Quando a gente vai para uma esquerda, uma extrema esquerda também é uma palhacice. Quando a gente vai para a esquerda, a gente já vê movimentos sociais que tentam ali diminuir essa desigualdade. E aí você tem a briga, tá? E aí voltamos de novo ao racismo estrutural, tá? Por quê? Por isso que é tão difícil combatê-los no Brasil. Esse racismo estrutural está muito fundo. É uma árvore de pau-brasil, literalmente. Raízes muito profundas e fortes. Bom, ah, o combate ao racismo é oficial, é uma necessidade de requerer grande esforço, boa parte de todos sendo um projeto social, mas sobretudo político e social. Políticas públicas efetivas e práticas antirracistas participam desse projeto em que se pretende, mais do que fomentar o que se tem chamado de ressentimento histórico, construir uma sociedade mais justa e mais democrática. Segundo Almeida, de 2019, uma instituição que se preocupa com a questão racial deve investir em políticas que visem promover a igualdade e a diversidade, tanto de modo interno quanto modo externo, como, por exemplo, na publicidade, remover obstáculos para a ascensão de minorias, manter espaços para debates e eventual revisão de práticas institucionais, promover o acolhimento de conflitos raciais e de gênero. Aqui, né, quando eu lendo isso aqui, né, que são práticas que foram desenvolvidas nos últimos tempos, é impossível nós não falarmos sobre as cotas raciais, né, para ingressar nas universidades públicas, tá? Se eu não me engano, desde 2019 a 2020, as cotas raciais subiram para 50%. Então, se você tem alguma das características que coloca você como uma pessoa que possa usufruir das cotas raciais, eu sou uma pessoa que defende, utilizem, tá? Isso eu falo sem ressentimento nenhum. Ah, mas está tirando a vaga de outra, porque assim, né? Aí chega lá, se você for numa USP da vida, alguns foram visitar,
Vamos ser bem sinceros, né? Alguns já foram visitar. Vocês têm uma professora que estuda lá, que está acabando lá a universidade lá. Ela pode falar até melhor do que eu, que vai falar assim: olha, a maioria dos alunos da USP não são pessoas carentes, não são classe baixa, é classe média alta que tem uma boa qualidade de vida, que na maioria das vezes, 90% das vezes dessas pessoas, os pais têm condições de pagar uma faculdade. Então, por que que elas estão fazendo na universidade pública? É a questão do status, né? É muito mais bonito você ter no seu diploma universitário escrito formado pela USP, né? Então, eles buscam isso. E a disputa é tão grande que eles acabam tomando as vagas que, tecnicamente, deveriam ser destinadas às pessoas mais pobres, tá? Tava até falando, não sei se foi com vocês, acho que foi com outra turma, mas, por exemplo, você chegou lá na USP, consegui passar em medicina. Pô, é o sonho de muito adolescente, tá? É o sonho. Pô, você ser médico e você conseguir ali ter uma carreira, pô, você vai ajudar não só você vai ajudar a sua família inteira, né? Então, é o sonho de muita gente. Só que é muito difícil você ser um pobre da periferia e para disputar contra os caras que estão lá no cursinho do Objetivo da Paulista. Os caras só estudam. Papai e mamãe manda Uber todo dia ir buscar e trazer os caras. Lanchinho lá da Sodier, etc e tal, gente. Pô, é muito difícil você ali contando as moedas para pagar uma conta de luz, tá? É esse racismo estrutural que também ele se torna um racismo econômico, tá? E por isso que ele é muito profundo, porque a gente só vê aquela camada superior, que é a mais fácil de ser visualizada, e esquece que ela tem camadas que às vezes são mais profundas, né? Como se fosse quase uma mega estrutura aprofundada ali, né? Nem uma infra, uma mega estrutura. E aí você tem passando pelas camadas, né? Ah, e você vê que essa dificuldade. E é quando você vai no outro extremo da sociedade, você vê essa discrepância, tá? Então, acho que o sistema de cotas raciais foi uma das melhores coisas que o governo criou nos últimos 30 anos, tá? Nos últimos 30 anos, porque essa política vem desde o final da década de 90. Então, eu volto a dizer para vocês, quem puder, utilize, tá? Enem, utilize. Se você pode tirar vantagem sem ser algo errado, utilize essa vantagem. Desculpa, não vou ser hipócrita e falar, não, que não sei o quê. Não, utilize. Porque cada um sabe os objetivos que quer alcançar. Então, se puder, utilize. Tem essa vantagem. Não, na verdade, não é uma vantagem, né? É uma equiparação, né? Porque a gente sabe que os afrodescendentes eles têm muito maiores dificuldades sociais por várias questões, tá? Entre eles o preconceito. Então, não é uma vantagem, é uma equiparação, tá? Deixa todos em igualdade, né? A famosa equidade, ok? Bom, voltando lá, ah, tô sem voz já. A lei número 12.990 de 2014, também conhecida como Lei de Cotas, a lei estabelece que 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da administração pública federal, das autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, controladas pela União, sejam destinadas a afrodescendentes ou pretos em referência à cor. Se eu não me engano, mudou já para 50. Tá? Facilitar às comunidades excluídas e vítimas do racismo estrutural o acesso aos meios de educação deverá gerar futuras gerações portadoras de maior capital cultural. Referência ao conceito usado na sociologia de Pierre Bourdieu, capaz de facilitar a competitividade e sucesso nos projetos de vida. Bom, aí agora considerações finais. O que a gente mais vê no Brasil? A gente vê um grupo de pessoas, infelizmente, que criticam demais todo tipo de assistencialidade que o governo tenta criar a essas minorias, né? É, nós tivemos a fala há pouco tempo do primeiro-ministro de Portugal, ele relatando que Portugal tem uma dívida histórica, né, com o povo africano que eles tiraram de lá, tá, de forma compulsória durante séculos. Então eles têm culpa. Então Portugal tem que reaver, né, tudo que é possível, porque Portugal é um país preconceituoso em relação aos negros. Países como Angola, Moçambique, que falam língua portuguesa, mesmo assim, os portugueses eles se acham superiores. Isso tem uma questão histórica ali envolvida, tá? No Brasil,
eu acho o preconceito uma idiotice de tamanho absurdo. Por quê? 90% dos brasileiros, eles são mestiços, tá? Ou você tem uma descendência africana, ou você tem uma descendência indígena na sua genealogia. Então, e você reproduz falas, você reproduz situações que os seus ancestrais sofreram com isso, tá? Outra situação que eu também percebo no Brasil, agora está diminuindo bastante, graças nos últimos 15, 20 anos, diminuiu bastante, que é a seguinte situação. Como que eu posso explicar para vocês? Quando eu tinha a idade de vocês, finalizando o ensino médio, tinha muitas garotos e garotas negras na escola. Eu fiz escola pública. Nunca estudei na escola particular. Até uma terceira ensino médio, escola pública, publicaça, do lado de favela ainda. Então tinha um pessoal bem acentuado assim. O que me chamava muita atenção, até fazer uma crítica na época, principalmente tanto os homens quanto as mulheres negras, eles meio que, na sua maioria, eles negavam as tradições africanas. E a gente via isso muito quando tinha festas típicas na escola. Se você for notar, a gente segue muito mais as festas e tradições europeias do que as festas e tradições africanas, né? E é uma coisa meio absurda. Por quê? Nós temos uma grande população de descendentes africanos, que muitas vezes eles nem sabem da onde vem essa tradição. E também o mais difícil, eles nem se preocupam em saber. Então, quer dizer, eles não é não seria a palavra falta de respeito, seria a palavra meio que falta de consideração, né? Por quê? Porque eles não procuram saber as suas origens. Acho que é um problema muito de humanas, né? Todo professor, professora de humanas, eles são muito preocupados em entender as suas origens. Né? Vocês podem depois perguntar isso, por exemplo, para a Gabriela, pode perguntar para o Renato, né? Por mais diferente que nós três sejamos, nós temos pontos de vista em comum. Então a gente está muito preocupado com essas coisas das origens, né? De onde viemos, por que agimos desta forma, né? E em humanas, a gente tem uma preocupação absurda. Isso faz, assim, muitas vezes a gente perdeu o sono, se perguntando, se debatendo, discutindo, pô, por que que as pessoas têm esse tipo de atitude? O que que leva a pessoa a agir desse jeito? Acho que não foi com o grupo de vocês, mas foi com outro grupo, mas eu vou falar também. Vocês já pararam para pensar, assim, uma coisa que veio à cabeça agora, nas profissões que vocês querem ter? Tem muito a ver com a personalidade de vocês, tá? Assim, e aí você vai. Eu sou assim, muito assim, desde a adolescência. Então eu percebia coisas erradas acontecendo. Eu sou o tipo do cara que, tipo assim, eu tô andando pela rua e se vejo um ato de racismo, eu sou um cara super calmo na rua, mas se eu vejo um ato de racismo, eu viro um. Eu perco a consciência na hora, eu vou pra cima. Tá? Eu já fui pra cima de cara maior do que eu que tava batendo em mulher. Fui para cima. Eu já segurei cara e mata-leão na rua por causa de racismo. Olha, eu às vezes assim, os alunos não me veem como eu sou, mas eu já fiz muita graceira na vida. Minha esposa não sabe nem da metade também. Às vezes ela fica ouvindo aqui, ela vai dar risada. Mas eu sou um cara meio descontrolado. Quando eu vejo algum tipo de desigualdade que é idiota para mim, eu não consigo me conter, né? E por quê? Porque eu sei que isso vai reproduzir lá na frente e vai levar a um aprofundamento que vai piorar as situações, né? E acho que as pessoas também deveriam agir às vezes desse jeito, literalmente ir para cima, tá? Não deixar esse comodismo que muitas vezes surge também aquela ideia, uma coisa que é muito, nossa, o brasileiro, ó, você tá vendo uma coisa acontecer, não é comigo, então não vou me envolver. Não, você tem que se envolver, tá? Você tem que se envolver. Se você está vendo que uma coisa errada está acontecendo, você tem que se envolver, tá? Principalmente em lugares públicos, tá? Em escola, num hospital, numa praça, num parque, porque esses lugares são onde a gente vê de longe isso aí acontecendo e não tem noção, ok? Bom,